Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos começando mais um grande encontro, dessa vez é com a NeoGrid, com o CFO, Thiago Grechi, e sejam bem-vindos. Aliás, eu acho que vocês são a primeira empresa tech nesse canal. Então, bem, pessoal, que eu não tenho rixa ou não tenho medo de tech, tá? É só que a gente não tinha encontrado uma empresa redondinha ou que se encaixasse dentro do nosso perfil para vir comentar. E aí o convite foi da NeoGrid. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e pelas conversas que tivemos já. E agradecer aí todo mundo que está nos assistindo aí. E a gente tem um monte de perguntas, tá? Eu agradeço. E vamos começar por uma pequena apresentação e depois a gente passa as perguntas, tá? Vamos lá, Tiago. Tá bem? Só um Aliás, segundinho. também, Tiago, eu queria que você se apresentasse, contasse para a gente quanto tempo que você está na empresa, qual que é a sua formação, por Legal. favor. Então, minha formação é Ciências Contábeis, sou do Rio Grande do Sul, formei na Universidade Federal no Rio Grande do Sul, depois fiz 2 MBAs na FGV, um com a FGV, um MBA sanduíche com o Instituto de Lisboa. Venho trabalhando aí na área financeira, comecei minha carreira, trabalhei com auditoria, depois fui ser gerente, controller de grandes empresas, de multinacionais. Em 2014 eu fiz uma guinada aí na minha carreira, fui para uma empresa de tecnologia que ainda era pequena naquele momento, e as coisas aconteceram muito lá. Fui CFO dessa empresa e depois me tornei partner. A empresa cresceu muito aí nos 4 anos que eu estive lá. E em 2018 a gente acabou fazendo uma fusão com a Neogrid. E desde então eu estou na Neogrid aí tocando toda a diretoria financeira. E desde o IPO, no final do ano de 2020, aí, também como DRI da companhia, nesse último ano de 2021. Ótimo, Tiago. Vamos na Eu apresentação. vou compartilhar aqui a tela e, assim que estiver vendo, só um minutinho. Aí a gente tem um ponto em comum com o Tiago, eu também sou contador e eu estou fazendo mestrado em ciências contábeis também. Então, vamos Só lá. um segundo. Consegue já ver minha tela, apresentação ou ainda não? Tem que deixar em full screen, em tela cheia. Só um segundo, então vamos É só interromper. isso e pronto. Eu já estava vendo, tá? Mas tem que deixar em Sim, tela cheia. vamos só de novo aqui. Por enquanto vou agradecendo aqui as Tela cheia. perguntas. M. Simas, que não sei seu nome, seu sobrenome. William Ramos, o Avelino. Avelino, muito obrigado aí por acompanhar no Twitter. Obrigado. Gabriel Ettore, Gerion. Nossa, tem muita pergunta, tá? Vamos lá. Tá bom, então tá. Bom, espero ter tempo aqui para fazer rapidinho aqui a apresentação e entrar já para as perguntas. Então, a gente sempre começa falando da Neogrid, né? A gente é uma empresa, uma plataforma de serviços software as a service, de dados e tecnologias, que oferecem soluções para endereçar vários desafios da cadeia aí de suprimentos, né? A gente sempre posiciona a empresa, nossas principais vantagens competitivas, a gente coloca 3 bullets aqui que a gente acha super importante. O primeiro é que nós somos uma empresa escalável. Hoje, nossa plataforma, os nossos aplicativos rodam boa parte já em nuvem pública. São produtos que servem o mesmo produto para um grande número de clientes, né? Então, nós estamos falando aí hoje de uns 7 mil clientes que usam o mesmo produto, com algumas configurações diferentes, então isso torna a capacidade da empresa escalar. Uma empresa resiliente, né? Porque estamos falando de uma empresa hoje que tem
mais de 95% da sua receita recorrente, receita baseadas em contratos de recorrência, com um tempo médio de permanência desses contratos muito grande, né? A gente está falando de tempo de permanências aí de contratos acima de 80, 90 meses, e rentável, porque desde sempre é uma companhia que gera caixa, que dá lucro, e apresenta sempre índices de margem de rentabilidades positivas. Nós estamos aí hoje com mais de 7 mil clientes, praticamente 80% da nossa receita hoje vem do Brasil, 20% vem de outros países. A gente tem clientes pagantes em mais de 30 países. São 3 escritórios no Brasil, a nossa sede é em Joinville. Nós temos um escritório em Porto Alegre e um em São Paulo, um escritório nos Estados Unidos, na Flórida, e outro na Holanda, além de alguns canais aí espalhados por vários outros países, e com operações em quase 100 países, então, que, de certa forma, alguma indústria acaba utilizando em praticamente 100 países, sendo 30 deles pagantes. Muito interessante que a Neogrid, nesses 22 anos, desde a sua fundação, criou uma rede aí que hoje a gente conecta praticamente 250 grandes redes de varejo, são mais de 45 mil lojas conectadas, são mais de 5 mil distribuidores conectados, mais de 5 milhões de produtos que a gente monitora diariamente e mais de 37 mil indústrias acopladas nesse ecossistema. Um pouquinho da nossa história, né, que se funde um pouquinho, caminha também nos últimos anos. A Neogrid foi fundada em 99 pelo Miguel Boab. O Miguel Boab é o mesmo fundador da DataSul. A DataSul, aí, para quem lembra, foi uma das principais, ou principal empresa de ERP no Brasil. Em 2006, a DataSul abriu capital. Em 2008, foi feita a fusão com a TOTVS, e, posterior desse período, aí, o Miguel começou a investir mais fortemente na Neogrid, tanto em tempo como em capital, e a Neogrid começou uma escalada aqui de crescimento, fazendo algumas aquisições e desenvolvendo alguns produtos próprios, né? Então, em 2006 fez a primeira aquisição, que era a Xplan, que era uma empresa de planejamento e reposição. Depois, em 2007, entrou no mercado de integração dos ERPs, com a aquisição da Mercador. Depois, em 2008, iniciou uma internacionalização, adquirindo algumas empresas, uma empresa nos Estados Unidos e uma empresa na Europa. Em 2010, começou a trabalhar com a solução de visibilidade do ponto de venda. Em 2013, a Neogrid entrou, comprando a G2K, em emissão de documentos fiscais e soluções fiscais. Em 2014, adquiriu a BIS, que é uma empresa que consolidou o mercado de visibilidade no país, também iniciou uma parceria com a Nielsen. Em 2017, começou a trabalhar numa unificação da plataforma para poder todos esses produtos também em nuvem, e, como eu falei antigamente, conseguir dar uma escala maior ao negócio. E em 2018, culminou com a aquisição da Xera. Xera, como eu falei para vocês, é a empresa que eu venho, e que é uma empresa que, neste negócio de visibilidade, nasceu nativa dentro do modelo SaaS, e isso começou a acelerar aqui bastante os nossos negócios. E em 2020, finalzinho de 2020, a última empresa de 2020, a gente se tornou público aí, realizamos o nosso IPO, estamos aí basicamente há um ano como companhia aberta. Carlos, só para fazer um check, está saindo bem? O pessoal está me ouvindo direitinho? Tudo perfeito. Então, tá bom. Então, tentando explicar para vocês um pouquinho o que a Neogrid, como a Neogrid resolve um grande problema de toda essa cadeia, né? Então, eu sempre gosto de colocar um pouquinho a gente como consumidor, né? Todos nós como consumidores, em algum momento a gente saiu, em algum momento não, quase sempre a gente procura um produto, ou no supermercado, ou no nosso e-commerce preferido, tentando achar um produto que a gente está precisando, né? E muitas vezes
a gente vai no supermercado ou tenta comprar no e-commerce e não encontra esse produto, né? Quando isso acontece, nós, como consumidores, a gente fica, obviamente, inicialmente desapontado, mas a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão, ela é muito dura para os nossos clientes, que são o varejo e a indústria. Porque esse consumidor, muitas vezes, ele desiste da compra. E quando ele desiste da compra, tanto o varejo como a indústria perdem a venda. Outras vezes, ele decide comprar um produto de uma outra marca. No caso, a indústria perdeu a venda. E outras vezes ele decide ou trocar de loja física ou trocar do e-commerce, do app, para tentar achar esse produto no tempo que realmente ele precisa. Então, a gente sempre fala, quando isso acontece, o varejo perde a venda e a indústria perde a venda. As soluções de anel grid colocam o consumidor sempre no centro do negócio. A gente sempre fala que enquanto o consumidor comprou, enquanto o consumidor ainda não comprou, ninguém na cadeia vender. Mas até que o consumidor compre e que o produto esteja na prateleira, no lugar certo, na hora certa, com o preço certo, os nossos clientes encontram muitos desafios no seu dia a dia. Desafios de vender mais, desafio de ter novos consumidores, de garantir seu produto na gôndola, de ter o mix correto do produto, de ter informação rápida para tomar decisão, ter a redução, para ter redução de custo operacional e também para melhorar o seu capital de giro. Não é colocando um grande número de estoque nas lojas, tu de repente resolve o problema da disponibilidade, mas muitas vezes tu cria um outro grande problema, que é aumentar, obviamente, teu estoque e aí ter problemas com o teu capital de giro. Como a Anel Grid resolve esse problema, né? Como a gente ajuda os nossos clientes a resolver esse problema? Primeiro de tudo, sincronizando toda aquela cadeia que eu mostrei, usando inteligência artificial, transformando os dados em ações estratégicas, permitindo a colaboração entre o varejo, a indústria e o distribuidor e oferecendo soluções de ponta a ponta para ajudar a resolver aqueles problemas. Então, aqui eu tento exemplificar um pouquinho os problemas, os nossos produtos, né? Como eles acontecem. Então, como eu mostrei, falei anteriormente, a gente conecta todo esse ecossistema de bancos, governo, manufatura, distribuidor, varejo, e-commerce, consumidor, processa tudo isso dentro da nossa plataforma e oferecemos para os nossos clientes as soluções para endereçar esses vários problemas. E quais são as soluções, né? A gente divide em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, que a gente chama de soluções de integração, que são soluções que conectam, né, o varejo e a indústria, soluções como documento, os IDIs, nota fiscal eletrônica, documentos dos pedidos, logística e financeira, etc. Soluções de demand activation, que são soluções que dão a visibilidade do canal de venda, faz a colaboração com os fornecedores, dá os melhores benchmarks de mercado e faz a gestão também do trademark dessas companhias. E, por fim, soluções soluções que fazem toda a reposição de abastecimento, de estoques, previsão de venda, tudo de maneira automática. A gente vem aí durante como eu mostrei anteriormente, a Anel Grid tem um track record interessante de aquisições, né? Antes do IPO, a gente já tinha feito 14 aquisições. Pós o IPO, nesse primeiro ano, a gente já fez 3 aquisições e 2 investimentos de 5 empresas que agregam muito e fazem esse ecossistema da Anel Grid estar cada vez mais robustos. A Smart, que é uma solução foi a nossa primeira aquisição, que é uma solução de monitorar as ofertas do varejo. A Horus, que dá uma visão 360 do que está acontecendo no shopper, no ponto de venda, tanto para a indústria. A Arker, que é uma solução que trabalha em toda uma frente de melhor gestão das verbas comerciais para maximizar as vendas das indústrias. A LET, que monitora todo o e-commerce e dá
visibilidade de tudo isso para as indústrias, e a Predify, que é uma solução, que é o último investimento que a gente fez, que é uma solução que trabalha na precificação dos produtos da cadeia. Tentando exemplificar, aqui, acho que para ficar mais claro um pouquinho o que a Neogrid faz, apesar desse slide ser muito cheio, a gente tenta mostrar como é que o ecossistema funciona, essa jornada digital do varejo, e como é que a Neogrid, esses produtos da Neogrid funcionam, né? Então, a gente tem um varejo que precisa comprar os seus produtos, né? Tanto no Brasil como no exterior. Esse varejo tem um fornecedor, e ele tem que mandar o pedido. A Neogrid, todas essas flechinhas, tudo aqui dentro são soluções tecnológicas que a Neogrid tem, que entregam para os nossos clientes para conseguir fazer essa jornada funcionar. Então, tem um pedido, tem a nota fiscal eletrônica, aí faz o batimento, faz agendamento, controla estoque e venda, tanto com o seu CD, daí pode fazer toda essa reposição automática do CD para os fornecedores, consegue fazer, aí no final, na ponta, a gente tem a loja, pode estar monitorando essa loja com os produtos de trade marketing, tem o site onde o cliente vende, conseguimos fazer todo esse cadastro de produtos e do sellout, conseguimos fazer toda a integração financeira desse varejo com o seu banco, com os extratos, com os pagamentos e recebimentos, fazendo com que todo esse ecossistema funcione. Da mesma forma na indústria. A indústria vende seus produtos para o varejo ou para o distribuidor. A gente ajuda a fazer o pedido, nota fiscal, pode fazer toda a transmissão de dado para a transportadora, as posições de estoque e venda, com o próprio site dessa indústria, faz toda a previsão de venda, pode fazer toda a previsão de venda dessa indústria, pode fazer todo o ressuprimento automático com os CDs, fazer toda essa gestão de abastecimento, da indústria, com os próprios distribuidores e varejo, pode fazer toda a execução de loja, fazer toda a gestão de categoria, até chegar à compra do consumidor, que também temos uma solução para isso. Então, em resumo, a gente faz os nossos produtos estão inseridos dentro dessa jornada, tanto do varejo do distribuidor, para fazer no final do dia com que os produtos estejam sempre no lugar certo, na hora certa, para que o nosso cliente venda mais, né, com o melhor, sem despender também tanto capital de giro. Tiago, claro. Uma dúvida aqui em relação a estratégia ou às últimas slides. Eu tenho visto algumas empresas que lidam com contabilidade ou coisas parecidas relacionadas a serviços. Não tanto com indústria, mas com serviço, um médico que atende, aí a empresa faz tudo isso, a contabilidade, emissão de nota, etc. Por que isso não seria tão interessante para vocês? E por que tem que ser indústria mesmo? O foco? Ou poderia, de repente, ser interessante entrar na parte de serviços? Não, acho que tem algumas coisas de serviço que a gente já está, tá, Carlos, que a gente já ajuda. Temos algumas soluções, por exemplo, soluções de emissão de nota fiscal que rodam também em algumas empresas de serviço. Mas o nosso, quer dizer que tem oportunidades ainda também, mas o foco principal hoje dentro desse ecossistema está muito mais dentro dessa cadeia de suprimentos como um todo, porque daí a gente consegue não só prestar um serviço específico de uma emissão de nota ou de uma emissão de pedido, a gente consegue, no final do dia, prestar soluções mais completas, com mais valor agregado, que consegue ajudar ele muito mais em toda a cadeia. Mas pode, em algumas soluções de serviço, sem sombra de dúvidas, por exemplo, de usar a nossa emissão de nota fiscal. Então, uma parte vital do modelo de negócio de vocês, pelo que eu entendi, é vocês aproveitarem a indústria, porque na indústria é onde você tem um problema de capital de giro, onde você consegue agregar mais valor, e também porque tem uma cadeia, então se você de repente conseguir
fornecer serviços para uma empresa grande, vamos pensar numa Unilever, por exemplo, só jogando uma Procter Uhum, Gamble, daí uhum. para aí você meio que vai forçando, ou não sei, naturalmente vai fluindo de que toda a cadeia para baixo termine sendo cliente seu. É isso? A colaboração é o grande foco, tanto entre a indústria e o próprio varejo, e conectar realmente toda essa cadeia, para poder, os nossos produtos, a gente muitas vezes entra numa indústria ou num varejo com uma solução, e logo se começa a ver que o grande ganho está quando a gente consegue começa a acontecer essa colaboração, e a gente consegue colocar novos produtos, e isso vai acontecendo cada vez mais de maneira automática. Então, é um pouco disso, sim, é aumentar cada vez mais essa colaboração. Nós demoramos 22 anos para construir esse ecossistema, né? E esse eu acho que é sem dúvida, o grande diferencial até da própria solução da Neogrid, e ter conseguido construir um ecossistema que conecta todos esses players, né? Eu queria ver se te fazia alguma. Não sei se eu acho que essa pergunta seria relevante nesse ponto. Como é que a Neogrid faz dinheiro? Como que ela ganha dinheiro nesse sistema aí? Se tu me permitir terminar mais 2 slides, Tá bom, eu acho que depois eu posso te voltar aqui e acho que essa pergunta é muito importante, e aí tá eu bom, até vamos tiro a lá. apresentação para começar a te responder. Só para terminar aqui, cara, super importante, assim, esse modelo de negócio, né, ele acabou criando um ativo também super poderoso dentro da Neogrid, que a gente construiu, vou voltar aqui que passou um slide até um pouquinho rápido demais. Construir um ecossistema aí, como eu mostrei anteriormente, super robusto, né, com todas essas conexões e todos esses dados que circulam dentro da plataforma. Então, tudo isso pode também gerar que a Neogrid entre, e aí responde um pouco da parte da tua primeira pergunta, em outros serviços, né? Porque, por exemplo, se eu circulo boa parte dos pedidos, né, ou conheço boa parte estou colaborando com a indústria, o varejo, as instituições financeiras, aqui um pouco eu posso ter outros serviços linkados a esse ecossistema para ajudar cada vez mais os nossos clientes. Então, a gente imagina que pode criar vários novas ofertas ou novas aquisições, desenvolvendo novos produtos ou com parcerias para lançar novos produtos que complementem todo esse portfólio, fazendo uso desse ecossistema que a gente já construiu. E aqui, só para finalizar, a gente fala bastante da trilha de crescimento da Neogrid, o que a gente pretende para o futuro. Então, esses 7 mil clientes que a gente já tem dentro da base nos proporcionam que a gente lançando novas ofertas, fazendo essa jornada do cliente, demonstrando para os nossos clientes que a gente consegue resolver novos desafios deles no dia a dia, ter novas oportunidades de cross e upsell, de novas vendas de novos produtos para esses clientes. Também entrar mais fortemente em algumas outras verticais e outros segmentos, ou com novas soluções que ajudem outras gamas de clientes, e aqui está um pouquinho também da resposta da tua primeira pergunta. Além de conquistar novos clientes, né, aumentar nossa participação aí no mercado, uma expansão global com alguns produtos direcionados, e aqui a gente tem um ativo super poderoso, que são os nossos próprios clientes, que uma boa parte deles são clientes globais, né? E quando eles identificam, e isso aconteceu já de fato, e acontece, que o produto que eles estão usando aqui no Brasil é um produto de excelência, eles acabam nos levando para outras geografias, para outros países, e uma estratégia de M&A, né? Que estava desde o IPO aqui, 80% dos recursos dos proceeds estão destinados para cá, a gente já fez uso de uma parte disso, mas de aquisições que venham agregar esse ecossistema, né? E que não só tragam crescimento inorgânico, mas que também a médio e longo prazo ajudem muito a Neogrid como um todo a ter um crescimento também orgânico. Eu vou interromper aqui e voltar aqui para...
Acho que tá me vendo agora, né? Estou em tela cheia, né? Legal. Então, vou tentar aqui, Carlos, endereçar a tua pergunta como a Neogrid faz dinheiro, né? Então, hoje, a gente tem aquelas 3 grupos de soluções que eu falei. As soluções de integração, que são soluções nota fiscal, pedido, os ideais com bancos, etc. Em todos os modelos, são modelos de mensalidade. Uma pequena parte, menos que 5% hoje, que tem algum serviço específico para implementar alguma coisa ou fazer uma customização, uma ativação específica, alguma coisa específica. Mas, assim, em resumo, 95% são modelos de mensalidade. Nessas soluções de integração, a gente tem mensalidade por, geralmente, tamanho de pacote. Então, transmite o número X de notas, transmite o número X de pedidos, paga uma mensalidade fixa e um pequeno valor do que exceder, se exceder o número que está contratado, né? Nos produtos de visibilidade, de demand activation, a gente também é mensalidade, né? E depende do tamanho das conexões, né? Então, assim, é claro que uma conexão de um grande varejo, uma receita, sei lá, 30, 40 bi, com uma indústria grande, tem um preço de conexão, porque tem um número de valor circulando ali dentro, tem um número de SKUs, etc, etc, ela tem um valor. Uma conexão menor tem um valor diferente. Então, a gente cobra por valor de conexão uma mensalidade fixa mensal. E os produtos de reposição, de replenishment, dependem do tamanho e do porte do cliente que está comprando, número de SKUs, movimento, número de CDs, movimento de venda, etc, etc, também no modelo de mensalidade. Então, hoje, a gente faz dinheiro, a nossa receita, ela é baseada em produtos de recorrência, de mensalidade, subscription, dos produtos de tecnologia que a gente oferta para esses clientes. Aí eu tenho uma pergunta, chegou uma pergunta sobre o case da rede Imperatriz, no qual vocês conseguiram entregar muito mais do que o esperado. Como que funciona esse processo? Por exemplo, se você entregar muito mais, como que você vai definindo, tem metas? Como que funciona? Como que você se beneficia de entregar mais do que o cliente espera? Bom, a ideia é sempre entregar mais do que o cliente espera. Acho que esse é um dos grandes objetivos nossos de todos os produtos da Neogrid, né? É sempre mostrar para o nosso cliente que a gente está entregando valor e resolvendo para ele, e fazendo essa jornada e mostrando para o nosso cliente que ele consegue diminuir seu número de estoque, vender mais, liberar capital de giro, diminuir o custo das operações. Então, esse é o objetivo da Neogrid. As soluções tecnológicas da Neogrid são feitas para isso, para entregar esse valor para o cliente, né? Então, quando a gente entrega isso, a gente está basicamente entregando a função da Neogrid, o porquê a Neogrid existe, né? A gente tem alguns pequenos modelos em algumas coisas específicas que acaba tendo alguma coisa de sucesso fee em alguns projetos, mas não é esse o objetivo. O objetivo é sempre, em todas as nossas soluções, estar tendo case de sucesso e estar entregando essa jornada de valor para o nosso cliente. A cobrança, se a pergunta é bem específica, Carlos, ela sempre é pelo aquele modelo que eu te falei anteriormente. Número de documentos, tamanho de conexões ou tamanho da indústria. Entregar esse resultado, esse case, no final do dia, a entrega que a gente tem. A gente geralmente não tem nenhum tipo de FII adicional para esse tipo de produto, salvo alguns casos específicos que a gente teve. Então, o incentivo de deixar o cliente feliz seria que para ele comprar mais, para ele manter o produto, para ele estar... O objetivo sempre é ter esse sucesso do cliente, deixar o cliente feliz. O cliente ser feliz, mantém a solução com a Neogrid, compra outros produtos. Quando a gente aumentar o nosso ecossistema, vai comprar novos produtos
e vai estar resolvendo o problema dele. Então, esse é o objetivo, nós não temos, geralmente, nenhuma taxa a mais que a gente acaba cobrando desse cliente. E também esse cliente vai ajudar toda a rede para baixo na implantação, promovendo o serviço, provavelmente. É, Esse é, claro, outro grande é. ganho. Daí, os contratos, eles são de longo prazo, pelo que você me falou. Acho que você falou até 80 meses. Essa é uma média que a gente faz baseado sempre, 80, 90, sempre baseado no churn atual, né? A gente tem contratos que estão com a gente há 20 anos, praticamente, ou perto disso. Né? E tem contratos, obviamente, que entraram há pouco tempo. Quando a gente faz uma média baseada no que a gente perde atualmente, hoje a média é em torno de 90 meses é o nosso prazo de retenção. E esses contratos são corrigidos anualmente e por algum indicador ou por que tipo de indicadores? A gente, a Neogrid, como eu mostrei, cresceu muito com algumas aquisições, tá? Então a gente tem algumas peculiaridades específicas em alguns contratos mais antigos que continuam vigentes, né? Mas os contratos novos, basicamente, são corrigidos anualmente pelo IPCA. Essa é a ideia aí, sempre corrigir eles anualmente pelo IPCA. Ótimo. Tem algumas, eu vou pegar uma pergunta do chat. Eu acho que essa pergunta do Adriano, que acabou de enviar, quais seriam as principais concorrentes da Neogrid? Daí, essa é uma pergunta. A outra, quais são os diferenciais da Neogrid? E outra é que alguém por aí mencionou a Sinqia em algum lugar, que tinha a ver com valuation, mas eu acho que vale a pena aqui falar sobre algumas outras empresas. Por quê? Porque também tem o Silvan perguntando a mesma coisa. No Brasil, quem concorre com a Neogrid? Então, concorrência. Ou quem que poderia ser mais próximo em determinados tipos de serviço? Você conseguiria aprofundar sobre isso, por favor? Sim, sim. Eu acho que quando a gente olha um produto mais completo, quando a gente olha a Neogrid naquele ecossistema com todas essas soluções, a gente não tem concorrentes diretos, assim, olhando alguém que tem esse portfólio oferecendo esse número de soluções ou que se dispõe a tentar fazer todos esses serviços. Quando a gente olha as soluções isoladas, a gente acaba tendo algumas concorrências específicas. Então, quando a gente pega, existem vários emissores de nota fiscal eletrônica no mercado, existem outros emissores que fazem EDI, fazem transmissão de dados. Eu acho que aí não estamos falando no Brasil de nenhuma empresa aberta. Quando a gente fala nas soluções de demand activation, a gente tem alguns concorrentes, 2 ou 3 concorrentes, que fazem também não o canal direto e o indireto, acaba um fazendo o direto, outro faz o canal indireto. Quando a gente fala de soluções de reposição, os próprios RPs possuem algumas ferramentas de reposição. Existem alguns concorrentes, mais até do ponto de vista global, que acabam fazendo isso, algumas empresas lá fora. Agora, a Neogrid aqui nessas soluções, de repente, tem uma grande diferença dos outros players, que a gente acaba fazendo muito mais em cima da demanda real, do consumo real, né, do que de previsões ou de pontos históricos e tal. Então, assim, a Neogrid acaba tendo concorrência um pouco em todos os segmentos, mas quando a gente olha com uma solução completa de colaboração, que pretende fazer essa colaboração com o varejo, com a indústria, entregar um portfólio de soluções mais completas, acredito aí que a gente não tenha nenhum concorrente direto. Olhando um pouquinho, se eu mencionasse assim, que acho que a mais é a comparação que o pessoal acaba fazendo também por ser uma empresa de tecnologia aberta, que também faz algumas aquisições, então acho que é mais até como um modelo de empresa até do que como o serviço, né, que a gente presta ou o problema que a gente resolve, né? É mais um comparativo mesmo de negócio de empresa. Nas outras companhias aí que o pessoal conhece, que geralmente menciona aqui no Brasil, a gente não tem praticamente, não dá para dizer que não tem algum tipo de concorrência, ou que algum produto, um substitui o outro,
mas está bem longe de ser uma concorrência direta das outras companhias de tecnologia abertas que a gente tem no Brasil. Ótimo. Aqui tem várias perguntas, eu acho que uns 3 participantes ou 4 estão com a mesma dúvida, que tem a ver com o recrutamento do novo CEO, se vai ter anúncio em breve, como que está indo esse processo, Newmar, Simas, Clever, Fernando Gomes. Eu acho que mais alguém perguntou sobre o novo CEO. Você tem algum comentário? A gente fez desde o início um comunicado para o mercado, né? Quando anunciou o Eduardo Ragazol, está conosco aí, participou de todo o processo da IPO. O Eduardo Ragazol é mexicano, né? E demonstrou a vontade aí para o conselho de retornar para o país dele. Mas sempre deixou muito aberto, inclusive no próprio comunicado a gente fala isso, de estar aqui até o tempo que for necessário para a Neogrid trazer até a Neogrid ter essa vaga preenchida. Então, como a gente comunicou, continua no processo, um processo que está sendo tocado pelo Conselho de Administração, né, com o próprio apoio do Eduardo Ragazol, e assim que a gente tiver qualquer novidade, ou que tiver alguma coisa mais, qualquer novidade, a gente vai fazer esse comunicado as soon as possible aí para o mercado. Mas continua no mesmo estágio aí que a gente comunicou. Obviamente as conversas aconteceram nesse período, o conselho está trabalhando, e assim que a gente tiver novidades aí, a gente deve comunicar. Tem uma Mas o pergunta Ragazol continua com a gente aqui, no dia a dia, está tocando a operação, as coisas estão acontecendo, e assim que tivermos novidades, a gente comunica. Tem uma pergunta do William Ramos, que é a seguinte: a exemplo de outras empresas de capital aberto, a Neogrid terá Investor Day anualmente? Sim, a gente tem, esse ano está nas nossas programações, estava no ano passado, mas com um pouco de como mudou as relações nesses últimos anos, né? A gente fez um IPO no meio da pandemia, né? Então, a gente também teria muita vontade de conhecer pessoalmente muitos dos nossos investidores e tal. A gente gostaria de fazer um evento também presencial, mas a gente está nos planos, sim, para esse ano, a gente fazer um Investor Day, aí, onde a gente possivelmente ainda deve fazer ele de maneira mista ou remota, mas está nos planos, sim, da companhia para a gente fazer. Ótimo. Tem aqui uma pergunta do Simas. Simas, obrigado por tanta pergunta, tá? E são todas muito boas. Como a variação do câmbio afeta a empresa? Daí tem uma outra que tem a ver com como é que deveria ser aí o Gabriel Ettore. A empresa tem algum objetivo em termos de divisão entre receita internacional versus Brasil? Eu imagino que ele quer saber qual que seria a percentagem, o mix entre uma e outra que vocês achariam legal no longo prazo, tá? Uhum, uhum. Bom, a primeira pergunta, o que o dólar influencia. Hoje, do ponto de vista de resultados, muito pouco, porque a gente tem quase que um hedge natural. A gente, 20% da receita é baseada em dólar e aproximadamente o mesmo número das despesas é baseado em dólar. Então, possivelmente, quando o dólar aumenta muito, a gente acaba tendo um pouco mais de receita, mas o resultado não melhora a margem, porque a gente acaba tendo esse dólar natural. O que é bom, o que obviamente é bom do ponto de vista financeiro, dá essa segurança e não te deixa tão dependente da moeda estrangeira. Do ponto de vista de planos, claro que a gente acredita que o mercado internacional tem um grande potencial, tem alguns produtos da Neogrid que já se mostram ter um grande fit com o mercado internacional. Então, quando a gente começa a olhar tamanhos de alguns mercados, a gente tem uma expectativa aí de aumentar essa participação no mercado internacional, mais para médio e longo prazo, né? Sei lá, passar para 30 ou até mais para médio e longo prazo. Então,
mesmo olhando aí para tamanho de mercado e o que a gente pode fazer lá fora. Mas não tem um número ideal. Desculpa, esqueci o nome de quem fez a pergunta. Não tem um número ideal. A gente quer crescer o máximo possível aqui, o máximo possível lá fora, mas a tendência é, esse ano, os negócios internacionais em moeda forte cresceram um pouco mais até do que os do Brasil. Então, a gente tem uma perspectiva aí a médio prazo, estão crescendo, né? Tem uma perspectiva de aumentar essa participação mais a médio e longo prazo. Aí tem uma pergunta do Avelino, mas que é recorrente aqui. Teve os shorts da BIM e outros mais, que perguntaram sobre recompra de ações, tá? A pergunta é, no caso do Avelino, ele fala com valuation de uma vez, se vê vendas, eu acho que ele está falando, sem queima de caixa, 480 milhões de valor de mercado. Eu não acho que são 400 milhões de caixa líquido. Aí a gente tem que ver. Mas o ponto é, e ele acha mais barata que a Sinqia, então a recompra. Aqui tem pessoal perguntando, recompra. Tá. Bom, caixa no terceiro tri, acho que caixa líquida em torno de 320 milhões. Ele está próximo aqui, porque ele bota o caixa total menos a dívida, que é um pouquinho mais, mas acho que era em torno de 320 no terceiro tri, não estou com o número exato aqui. Uhum. Era o nosso caixa líquido. Valor de mercado, acho que tem tantas peculiaridades aí do momento macroeconômico e tal. Acho que a gente aqui dentro, estou muito mais disposto a responder bastante pergunta aqui do nosso ideal aqui de entregar valor para os nossos clientes, para os nossos investidores a médio e longo prazo. O valor de mercado acho que está dependendo de várias variáveis aí que também a gente não controla. A gente trabalha muito aqui para entregar valor para a companhia e, claro que isso a gente acredita que vai, em algum momento, se refletir no papel. E aí da recompra, né? A gente divulgou semana passada essa deliberação do Conselho, uma recompra aí de até 8,5 milhões de ações. Isso dá aproximadamente aí menos que 5%, estamos falando de 240 milhões de ações em circulação, mais de 100 milhões em free float, então estamos falando aí menos de 5% das ações da companhia, menos que 10%, 8%, 9% do free float, né? É um volume aí esse é o volume. E a gente até divulgou, na divulgação que a gente fez, deixou muito claro, acho que os planos são aí para, possivelmente, para alguns planos de incentivo de longo prazo de executivos, de pessoas-chave da companhia, ou aqui um pouco para utilizar em alguma outra coisa, ou até cancelar, então, temos alguns planos traçados aí, a gente achou que o momento era importante, a companhia acredita muito aí no potencial futuro, e aí o Conselho aí aprovou essa recompra de aproximadamente aí menos que 5% do total das ações da companhia. Então, vocês esperam ir fazendo isso, ir concretizando isso de maneira oportunista? Isso, a gente tem 18 meses para fazer, né? O programa já está válido desde a semana passada, então a gente está com plano aí, obviamente obedecendo todos os períodos e tal, que a gente não pode comprar e tal, mas está com plano aí para fazer isso na medida, pode ser que a gente faça antes, pode ser que demore um pouquinho mais, estamos aí já começamos alguma coisa a executar, e deve seguir aí nos próximos períodos. Obrigado. Aqui tem uma série de perguntas que tem a ver com como é que o crescimento tem se refletido em algumas métricas financeiras da empresa. E aí algum pessoal está meio um pouco preocupado. Aí começa assim. Mesmo com o crescimento de receita nos trimestres, a margem bruta vem reduzindo, saindo de 67% no primeiro tri, 67% no primeiro tri de 21 para 64% no terceiro tri de 21. No primeiro tri era 67, agora já está em 64. O que vem contribuindo para essa pressão de custos? Essa é uma pergunta. A outra
tem a ver con ese crecimiento acelerado parece estar afectando a rentabilidad de la compañía, ya que el lucro redució 59%, que imagino que é no terceiro tri de 21, pelo que eu me lembro, e a margem líquida caiu 5 pontos percentuais, acho que é. Quais as estratégias da companhia para reverter esse quadro? A pergunta basicamente é por que algumas dessas métricas estão caindo? Tem a ver com crescimento? Se sim, você consegue explicar a dinâmica e como que isso vai se reverter? Claro, claro. Tá bem entendido a pergunta. Vamos falar assim, então, falar primeiro um pouco de margem bruta, né? A gente acredita aí que até a médio e longo prazo a gente vai estar recuperando e tendo, de repente, até margens mais interessantes. O fato é que nesse trimestre, principalmente, ou durante o ano, mas principalmente no último trimestre, a gente fez três aquisições, 3 M&As, né? 2 aquisições e um investimento. As empresas que a gente aportou, são o que a gente chama no mercado de tecnologia de scale-ups, né? Empresa em crescimento. Elas crescem bastante. Elas têm um histórico de crescimento e a nossa ideia é que elas continuar crescendo. Mas a médio prazo, todas elas têm uma característica ainda de não terem margens, algumas nem margem positiva, EBITDA aí eu estou falando, né? Mas são empresas que ainda despendem um pouco de caixa, né? Então, quando a gente consolida isso, elas acabam, no curto prazo, impactando um pouco em quase todas as linhas de margem, porque quanto a Neogrid tinha lá um EBITDA na faixa aí de 20 e poucos por cento, essas empresas ou é perto de zero ou até negativo. Então, no curto prazo, quando tu consolida, isso afeta um pouquinho quase em todas as linhas do nosso DRE. Então, esse é o primeiro fato específico e que fala um pouquinho da margem bruta. Outro impacto um pouco na margem bruta, que ainda a gente tem aí, tem ainda algumas redundâncias de efeito de fornecedores, de nuvem. Aqui sim teve um pequeno impactozinho inicial do dólar, então tem algumas outras coisas, mas é quase insignificante. O maior valor mesmo está ligado a essa combinação quando a gente faz as aquisições. Quando a gente olha para o resultado, para o EBITDA, lucro líquido do terceiro TRI, a gente tem 2 outros impactos super relevantes, que são pontuais e acontecem também de maneira diferente. Então, vamos falar do primeiro. Se vocês notarem bem, a gente investiu no terceiro TRI uma média aí de mais de 6, 7 pontos percentuais em P&D do que em alguns outros semestres, né? E também isso é um pouco da estratégia que a gente falou lá que está nos procedimentos do IPO, e está investindo mais em tecnologia para tentar acelerar crescimento, né? Então, teve um investimento maior do que a média, ele não vai se manter nesse nível, já tem indicativo que ele já reduza, então a gente deve entrar numa média um pouquinho menor. Então, esse foi o grande primeiro impacto, estamos falando de 5, 6 pontos a mais na linha de P&D no terceiro TRI. E um segundo, que quando a gente faz as aquisições, a gente tem um efeito no mês de aquisição, apesar da gente não conseguir, quando a gente faz a consolidação, tanto a despesa como a receita, a gente consolida parcial aos meses que a gente adquiriu. Então, adquiriu em setembro, consolida de setembro para frente, né? Então, no terceiro TRI, eu tenho consolidação só de um mês de receita e de custos. Mas quando eu falo dos custos da aquisição, e aí estamos falando desde assessorias, bancos, due diligence, etc. Todo esse custo da advogados, da aquisição, acaba entrando pontualmente naquele mês, naquele trimestre. Então, isso também, vocês podem olhar lá na demonstração, a gente explicou no release, também impactou aí em 6 pontos no resultado do terceiro TRI. Então, nós temos um terceiro TRI mais impactado, sim, de despesas pontuais, né? E temos um nível de despesa e temos além dessas pontuais, essa questão da consolidação das aquisições, que num curto prazo eles impactam,
Mas no médio e longo prazo, todos os modelos de negócio são para também ter margem positiva. Então, em médio e longo prazo, a gente deve ir recuperando e voltando, apresentando margens mais elevadas. Então, o plano mais ou menos é baseado nisso. Aqui tem, em relação a M&As, tem a pergunta do Newmar. ¿Está habiendo alguna resistencia o presión do mercado para maiores valuations no que se refere a M&As? Bom, o mercado, a gente, primeiro assim, o mercado esse ano teve algumas mudanças, bom, todo mundo que acompanha está vendo. No mercado de tecnologia, ainda é um mercado aí, tem muita coisa nova, muita coisa boa aparecendo. A gente, desde o início, Carlos, nunca mudou os planos, né? Sempre aquela estratégia que a gente traçou desde o início, a gente vem executando. Claro que o M&A não acontece no momento que tu quer, né? E muitas vezes ele está para acontecer e acaba não acontecendo no último minuto. Mas o ponto é, para a gente isso faz parte do dia a dia, né? Então a gente criou um processo super robusto. A gente tem muitas empresas que a gente qualifica todo mês, muitas que entram em estágios de M&A, muitas que vão adiante. A gente tem coisas no pipeline hoje, sempre tem um número razoável de empresas em vários estágios do processo de M&A. Respondendo à questão mais específica da questão de pressão, de valuation, de mercado, acho que as métricas, existem muitas métricas, né? Uma que agora, obviamente, nesse período, a gente tem dado bastante atenção e se tornou um pouquinho mais duro e as análises têm sido cada vez mais pesadas também, olhando mais para modelos também mais tradicionais, tentando ver se realmente fluxo de caixa descontado futuro fecha, se faz esse sentido. Então, a gente tem sentido o mercado também em tecnologia, que por muito tempo se falava muito de múltiplos, né? Pô, esse múltiplo assim, a gente tem olhado também para os modelos mais financeiros e vendo também, fazendo umas análises mais robustas para ver se vai entregar também o retorno no final do dia. Por isso que eu te falei que todas essas que a gente adquiriu, a longo prazo, todas elas têm metas, earn-out, metas baseadas em margem, né? Porque a gente quer que essas empresas cresçam muito, mas que a longo prazo também retornem o capital investido aí para a Neogrid. Então, acho que acho uma pressão um pouquinho melhor, um pouquinho mais nesse momento, para olhar negócios no final do dia que também se mostrem a longo prazo rentáveis. Uhum. Aqui tem uma outra dúvida, a seguinte. Eu acho que essa pode ser mais fácil. A Lei Geral de Proteção de Dados impacta de alguma maneira as operações de dados da companhia? Eu acho que está falando do Analytics. Sim, a Lei de Proteção de Dados eu sempre me esqueço a sigla correta. LGPD. LGPD, obrigado. E a gente, na verdade, começou já há bastante tempo a trabalhar com isso, porque, como a gente tem operação na Europa, a Europa começou muito antes com isso. Então, a gente teve que se tornar comply lá fora também, né? A gente tem um responsável por dados na companhia, cuida muito isso, apesar de que a Neogrid não trabalha com dados, assim, não é o foco da Neogrid trabalhar com dados pessoais. Então, a gente quase não circula na nossa base, a gente trabalha no B2B, entre a indústria e o varejo. Então, dados pessoais, eles acabam vindo para a Neogrid um pouco por osmose. E, nesses casos, a gente faz o tratamento adequado de dados, etc. A gente está full comply aí, e, obviamente, todo momento criando mecanismos e tal, para tentar ter isso, vamos dizer, sempre nos melhores termos, e também criando todo um sistema de segurança, cyber security. Todo mundo viu aí alguns eventos que aconteceram no mercado ultimamente, né? Então, também isso é muito importante para garantir toda essa proteção.
Então, Mas ela não para vo- impacta no negócio, acho que a pergunta era muito mais no negócio, ela não impacta no negócio, não impactou no negócio, porque a gente não monetiza dados pessoais de ninguém. vocês vendem, o que eu entendo, pessoal, a Neogrid vende dados que são mais agregados sobre tendências de algumas coisas. Então, eu imagino que eles poderiam vender alguma espécie de indicador como esse da Cielo do varejo, que tem algumas desagregações, e aí todo mundo vai Isso, vendo, e aí vê, está vendendo mais em tal área, menos em outra, e tudo isso, tá? isso. E nunca, a gente não circula a nossa base, quase não circula CPF, como eu falei, né? E a gente não vende nenhum tipo de dado ou não dá nenhuma informação para qualquer um dos nossos clientes de informações pessoais. Então, isso não fazia parte do negócio da Neogrid. São dados, como tu falaste, agregados de mercado ou da situação específica de cada cliente dentro do ecossistema. Então, no negócio, ela não impactou. Ela impacta, sim, porque, como eu falei, já acaba circulando alguma coisa e a gente tem que preservar por esses dados que a gente acaba circulando. Então, a gente teve que deixar muito mais robusto e tal nossos sistemas, cuidar muito mais de segurança para que acabe não acontecendo algum vazamento. Legal. Aí, deixa eu ver. Em, Aqui, no último trimestre, vocês apresentaram um churn um pouco acima de 12%, com base em setembro do ano de 2020. Dado o fato que vocês são líderes da maioria dos segmentos de atuação, existem outros players que começaram a atacar o mercado com preços mais competitivos? Ou existem outros fatores que contribuiriam para esse churn? Como vocês estão vendo esse movimento para os próximos períodos? Bom, quando a gente olha esse churn, a gente sempre quebra ele em dois, né? Existem os fatores que a gente chama externos e fatores internos, né? Então, aproximadamente metade desses 12% que ele coloca aí muito bem, ele vem de eventos, fatores que a gente chama externo. O que é isso? Tem clientes na nossa base que, com a crise, deixaram de existir. Tem clientes que deixaram de fornecer os produtos para um canal específico ou para algumas grandes redes de varejo específicas. E quando isso acontece, a conexão automaticamente deixa de existir. Então, é um churn que a gente não tem controle. Metade praticamente vem disso. E a outra metade vem daquela tua pergunta até anterior, quem eram os competidores. A gente tem aí, em diversas soluções diferentes, alguns competidores, e a gente acaba perdendo, em algum momento, alguém que está com uma política mais agressiva de preço, em algum outro momento, alguma coisa específica. O ponto é que quando a gente olha aí mais a longo prazo, a gente tem acaba tendo uma grande retenção e também acaba tendo muito retorno de muitos clientes aí que acabam saindo por períodos específicos e depois acabam voltando, né? Então a gente tem plano, sim, obviamente tem um trabalho muito forte em cima disso, como eu falei anteriormente, de entregar valor, fazer essa jornada, fazer o cliente identificar para cada vez a gente perder menos e também para cada vez evitar que o nosso cliente entre até num problema de ter que fechar as portas, né? Também para isso a gente ajuda. Então, fazer esse acompanhamento tudo para tentar, obviamente, para o futuro e já curto, médio, longo prazo e reduzindo esses números, o que é super importante numa empresa de mensalidade, né, Carlos? Quanto muitas vezes tu perder um cliente, a gente sabe o quanto é difícil a gente conquistar um novo para suprir, né? Então, claro que a gente tem planos aqui de trabalhar sempre cada vez mais em cima disso e reduzir. Então é mais uma consequência do ambiente macroeconômico do que uma situação concorrencial. Dizer meio, mais ou menos, dá para dividir 50% ambiente e 50% concorrência, é o momento mais ou menos atual. Todo mês tem alguma variação, mas esse é um pouco do histórico. Legal. Outra pergunta. Uma das soluções da companhia é auxiliar as redes com reabastecimento do estoque de determinadas unidades. Como é que o e-commerce pode afetar esse mercado? Ou eu agregaria, como é que o e-commerce
pode afetar vocês? É um fator positivo, negativo, neutro? Não, o e-commerce é uma realidade, né? E é só olhar as tendências aí, o quanto ele vem crescendo. Essa pergunta vem muitas vezes porque o pessoal identifica muito a Neogrid no varejo físico. Mas o varejo online, ele tem a mesma necessidade do varejo físico, do produto estar no lugar certo. Para o varejo online funcionar, para o e-commerce funcionar, a mercadoria tem que ir para o lugar certo. Ela tem que sair da indústria, ela tem que ir para o CD, ela tem que ir para a loja mais perto, ela tem que ir para o last mile, ela tem que estar na última milha lá do cliente, para ele estar podendo comprar e receber rápido. Então, em todo esse ecossistema, a Neogrid está. E todo esse ecossistema é muito parecido com o físico, né? Então, o que a gente pode falar que a gente tem recebido muitos feedbacks positivos e estamos ajudando muito aí alguns grandes e-commerces e tal, porque essa necessidade da reposição, essa necessidade de fazer a transmissão de dados, essa necessidade de estar entendendo o que está acontecendo em cada canal de venda, inclusive no site, por região, etc., funciona da mesma forma no físico e no online. A diferença é que nenhum o cara pede de casa, na outra ele vai na loja. Mas a mercadoria tem todo um caminho para percorrer até ela chegar aí. Em todo esse ecossistema, a Neogrid está inserida. Está inserida. Uhum. Mas essa reposição de estoque e essa necessidade de coordenação é melhor, é mais favorável para a empresa do que o varejo físico ou tanto faz? Tu fala do ponto de vista da Neogrid, né? Pergunta do ponto Da de vista Neogrid. da Neogrid. Fato de que uma... Eu estou falando, desculpa, eu estou falando, por exemplo, de que uma varejista que vendia roupa só na loja, tanto faz, qualquer uma grande. Aí ela de repente precisa agora ir e fazer e-commerce. E era 2% de e-commerce em 2020 e foi para 20 e agora está em 10 ou 15, mas isso já é estável e está crescendo, está com uma tendência secular. Isso é bom? Essa aceleração foi boa do e-commerce? No geral, ela é positiva. Claro que tu acaba perdendo algumas coisas e ganhando outras, né? Quando a gente fala como Neogrid. Mas pensa, quanto mais o varejo precisar se digitalizar, mais vai ser necessário ele ter soluções digitais em todo o elo da cadeia. Então, quando a gente fala do e-commerce, no final das contas, nesse exemplo que tu usou, o que muda, né? Uma pessoa entrava na loja para comprar. O produto tinha que chegar lá, então tinha que emitir nota fiscal para fornecedor, tinha que agendar a entrega, tem que fazer o EDI com o banco, tem que fazer. Tem tudo isso acontecendo por trás. O que mudou quando ele passa a fazer no e-commerce? A pessoa não vai mais na loja, mas ele tem que entregar na casa, mas a mercadoria tem que chegar lá. Ele tem que digitalizar, ele vai continuar tendo praticamente os mesmos processos, e como ele já digitalizou essa ponta que é o e-commerce, vai rodar muito mais se ele digitalizar todo o restante da cadeia também, se ele não fez ainda. Então, o que a gente tem visto na Neogrid? Tu perde algumas soluções, tu perde, de repente, algumas coisas que tu estava medindo mais lá a loja, mas tu passa a ganhar outras dentro do ecossistema. Então, para nós, a gente vê, como empresa, Neogrid, a gente não vê o e-commerce como um risco, a gente vê como uma oportunidade. E de acompanhar todo esse movimento, e a gente vem acompanhando, e o quanto ele crescer e tal, está acompanhando esse crescimento. Não, a gente vê muito dessa forma. A gente pode ajudar muito também no e-commerce. Pessoal, vocês têm feito muita pergunta, perguntas muito boas. Só que eu vou ter que selecionar mais uma e a gente vai ter que deixar as outras para uma próxima reunião que eu já te deixo convidado, Tiago. E eu acho que a última vai ser sobre Data Analytics. Eu acho que o pessoal está perguntando muito sobre isso. O Gabriel Ettore, o Kleber Breda, e eu acho que mais alguém por aí perguntaram coisas relacionadas, tá?
O Clever pergunta, com a aquisição da Horus, qual que é a previsão da Neogrid para entrar na área do report sales, semelhante ao que a Nielsen oferece? Essa é uma. Pergunto Tá. as outras? Pode Daí, perguntar. daí também ele pergunta, quais os produtos em desenvolvimento para aproveitar o data lake da empresa? E eu acho que... E aí o Gabriel pergunta, gostaria de saber se há evolução no desenvolvimento de novos produtos referentes a dados analíticos e inteligência no que foi chamado pela empresa de Neogrid Analytics. Então, basicamente o pessoal está perguntando se tem alguma novidades no Sim, Data acho que Analytics. vem muita coisa aí, acho até pelo que a gente, o pessoal entrando no nosso site, entendendo sobre a Neogrid, olhando o prospecto, ou nas nossas conversas, e ver esse ecossistema que a Neogrid construiu, e ver esse número de dados e de transações que a gente tem dentro de casa, e de como a gente explora tudo isso para criar novos indicadores, ou novas ofertas, ou serviços financeiros, se aproveitando de todo o ecossistema. Então, é muito natural que isso aconteça. Falando basicamente, a gente tem trabalhado muito nisso e olhando para algumas aquisições, o amigo usou aí o exemplo da própria Horus. A Horus ela tem essa visão 360 do que está acontecendo na ponta, usando os dados mais públicos daí, né, não usando os dados privados da Neogrid, então ela já faz, de certa forma, isso. A gente está vendo como a Neogrid, de certa forma, pode colaborar com tudo isso, principalmente com o ecossistema. Então, estamos em algumas análises nesse sentido. A gente tem outras coisas que a gente está trabalhando dentro de casa, de modo de deixar esse dado mais uniforme e tal, para prover novas soluções. A gente olha muito para outras parcerias também que podem ajudar a criar novos serviços. Então, assim, é uma coisa super importante para a Neogrid. As perguntas também vêm, não só por isso, mas também por ter muitas teses de outras empresas, mundo afora e tal, baseada nessa exploração de data lake e tal. E a Neogrid acabou criando um data lake dentro de casa e a receita dela hoje basicamente não vem disso, vem das soluções tecnológicas. Então a pergunta é como a gente está trabalhando muito forte nisso, como eu falei, com aquisições, com desenvolvimentos dentro de casa e com algumas parcerias, e a gente espera, sim, lançar novos produtos, seja com a gente, seja com as parcerias, seja com as aquisições relacionados a essa exploração já num curto e médio prazo. E eu acho que a última pergunta é a do Carlos André, que é aquela palavrinha que todo investidor gosta, dividendos. Eu acho que ele quer perguntar sobre payout ou qual que é a estratégia da empresa em relação a dividendos. E a Renata também perguntou algo parecido, só que ela foi mais parcimoniosa e perguntou lucros, então dividendos. Me Bom, fale, por favor. a Neogrid, a gente conversou, né, é uma empresa de tecnologia que historicamente tem lucros, né? A gente acredita que é super saudável, tanto geração de caixa como lucros. A gente está nesse período aqui trabalhando, né, no fechamento do ano aí. A política que a gente atual, que adotou ano passado, foi distribuir 25%, porque também a gente está bem no meio do plano de execução dos nossos proceeds, né? E a gente acredita que a empresa pode crescer e crescer muito forte, então continuar investindo na empresa também vai fazer todo o sentido. Então, historicamente, uma empresa com lucro, política atual em torno de 25%, acho que acredito que a médio e longo prazo a gente deve continuar investindo forte na empresa, mas agora a gente depende do fechamento do ano, as aprovações, vamos ver o que o Conselho vai deliberar, mas esse é o estágio atual. Ótimo. Legal. Tem aí uma pergunta que eu não sei se entendi direito. Não sei se você vai entender, Tiago. Como está a expectativa para o atingimento da regra dos 40 pela Neogrid? Ah, sim. É que assim, a gente fala bastante.
algumas empresas de tecnologia usam essa métrica, a gente acha uma métrica interessante, que é a métrica que, porque numa empresa de tecnologia, o crescimento, muitas vezes, para te crescer mais rápido, tu sacrifica o EBITDA, a margem, né? Então, a gente acha que mantendo uma saúde aí em torno dos 40, a soma do crescimento da receita, mais a margem EBITDA está perto, acima dos 40, esse sempre é o ideal, né? Então, se tu crescer muito, se permite que a margem seja um pouquinho menor. Se tu crescer menos, ter uma margem um pouco maior. Então, a gente vem trabalhando em cima dela. Ela é uma métrica importante dentro da companhia, a gente tem usado ela muito, e a gente tivemos alguns trimestres que ficamos acima, alguns trimestres que ficamos abaixo. O que a gente quer manter sempre assim, mais a longo prazo, que a gente fique sempre minimamente próximo dela, e mais a médio e longo prazo acima dela. Então, a expectativa é tá tentando aí alcançar ela. O semestre passado ficou abaixo pelo que eu expliquei, mas mais a médio e longo prazo a gente persegue estar sempre nessa saúde e nesse equilíbrio. Ótimo. Pessoal, essa live foi muito proveitosa. Eu queria agradecer todo mundo que fez perguntas, especialmente o Simas. Por favor, seja bem-vindo para outras lives, porque fez perguntas muito boas. William, Avelino, Ettore, o William Ramos, Kleber, Fernando Gómez, Carlos, André Silvan, Newmar, Adriano, muita gente. Se eu esqueci alguém, peço desculpas. Por favor, den like, se inscrevam no canal, entrem no nosso Telegram, Condor Insights. E, Tiago, muito obrigado pela live. Deixo o convite para mais uma. Já a gente apresentou a empresa, então vai poder responder a essas dúvidas que ficaram aí hoje. Tá bom? Muito obrigado aí, Carlos. Só te agradecer mais uma vez. Muito boa conversa. Muito obrigado pelas perguntas. Dizer aí que o nosso time também da RI entra no nosso site lá, da Neogrid. Mandem pelo nosso RI também. A gente está aqui disponível para responder todas as dúvidas. Obrigado aí pela audiência e obrigado mais uma vez, Carlos, pelo convite. E isso que eu queria deixar também como convite. Na nossa percepção, a gente tem entrado em contato com várias empresas de tech que fizeram IPO nos últimos tempos e também retomou contato com algumas outras, como a Sinqia. E a gente gostou muito da disponibilidade da Neogrid nas conversas conosco e também em fazer essa live. Então, pessoal, aproveitem isso, entrem em contato com eles, porque a gente promove isso. Se você for investir, entenda no que está investindo, faça suas contas, enfim. Muito obrigado, Tiago. Um abraço e fica o convite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.